pessoal, beleza? Gente, vamos falar hoje ainda sobre ecologia. Ecologia é um conteúdo abrangente, né? E como conseguinte, não faltam características do nosso cotidiano, o que acontece aí no ambiente e que pode ser abordado para a gente nos vestibulares. Vamos dar uma palavrinha agora, deixe-me colocar o slide para vocês. Vamos falar sobre maré negra. Cabeça, o que é essa maré negra? O que é que ela propicia, né? O que é que ela viabiliza? Gente, a maré negra é nada mais, nada menos que os processos de derramamento de petróleo nos litorais. Observa que ao longo da América do Sul, da América Latina, o Golfo do México, existem áreas que se apresentam para a gente com a grande disponibilidade de petróleo. Porém, esse petróleo ele tem que ser trabalhado, as empresas elas devem ter todo um aparato para retirar esse petróleo. E quando ocorre alguma falha em equipamento, alguma falha mecânica, uma falha, até mesmo falha técnica, falha das pessoas que estão ali lidando com esse tipo de material, a gente pode ter grandes desastres, como eu vou colocar agora para vocês, tá certo? Então, eu coloquei aí, ó, essa pequena introdução. Maré negra está relacionada aos desastres ocorridos com o petróleo, né? A gente pode perceber isso bem pertinho da gente, né? Há 2 anos, em 2019, quando ocorreu aquele derrame de petróleo gigantesco aqui na costa brasileira, né? Então, com isso, vocês podem perceber comigo alguns aspectos que eu coloquei aqui para a gente, que eu destaquei, porque foram muito proeminentes. A coisa ela chegou muito perto da gente, né? Aqui em todas essas praias do nosso litoral, elas ficaram com essa perspectiva, com esse derrame de petróleo, né? Então, observe o que eu coloquei para vocês. Esse aqui, litoral nordestino, né, no Brasil, em 2019. Observa como ficou essa parte do mar, né? Lembra que praia é areia, o mar eu falo na água, tá certo? Muita gente às vezes complica, confunde na realidade. Fala sobre vou tomar banho de praia, não pode. A praia é areia, tá certo? Então essa parte do mar ela ficou com a maré negra, né? Que é caracterizada exatamente pelo aumento da quantidade de petróleo em áreas litorâneas. Também pode ocorrer em alto mar, tá certo? Então, vamos ver aqui as principais características, os principais danos ecológicos que esse tipo de desastre pode proporcionar. Então, ocorre contaminação da água, isso aí é um fato. Observa que o petróleo ele tem uma consistência oleosa, por isso a difícil dissipação desse material, né? Isso observa que como a água e o óleo eles não se misturam, a condição de dissipação desse material é mais difícil. Em aves impede o voo. Acho que vocês tiveram a oportunidade de ver algumas aves com o corpo ele coberto pela aquela substância negra, né, no caso o petróleo, e também interfere na regulação térmica desses organismos. Nos mamíferos, aí você tem aqui, eu coloquei para vocês, ocorre alteração no equilíbrio térmico também. Nós somos homeotérmicos. Em algumas pessoas tiveram problemas com processos alérgicos, prurido, muita coceira, em virtude exatamente desse tipo de substância, ele ter esse potencial alérgeno, tá certo? Forma película impedindo ou promovendo diminuição da fotossíntese. Gente, isso aí é trágico, né?
se isso ocorre em uma área que tenha corais, pelo amor de Deus, a biodiversidade ela diminui drasticamente. Né? Isso observa que aqueles organismos, principalmente que estão na base da cadeia alimentar, na base das teias alimentares, que são as algas, o fitoplâncton, então vai diminuir o processo de fotossíntese e, consequentemente, vai diminuir a biodiversidade naqueles ambientes. Intoxicação grave, né? Eu tive a oportunidade, eu conheço muita gente do Centro de Oceanografia da Universidade Federal, né? Porque eu tive a oportunidade de passar um longo tempo lá trabalhando com fitoplâncton, e as últimas pesquisas mostraram que existe fitoplâncton com resíduo ainda de petróleo. Então isso aí é o tipo de situação que vai demorar um pouco a cabeça, mas não dá para a gente ver. Óbvio, você tem dois pontos de vista. Você tem uma condição macroscópica e você tem a condição microscópica. Não é isso? Perceba, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir minha aula sobre bioacumulação e biomagnificação, né? Que esses processos eles são paulatinos, eles são lentos, né? O processo de acumulação de substâncias tóxicas. Alguns organismos eles se apresentam com um potencial maior de absorver essa substância, de armazenar essa substância, de acumular essa substância. E nós vimos que no processo de biomagnificação, os outros organismos que se encontram na cadeia, nas cadeias alimentares, nas teias alimentares, é que vão apresentar o maior aporte desse tipo de substância, tá certo? Se não me falha a memória, eu havia falado para vocês nessa aula, principalmente sobre o chumbo e o mercúrio, tá certo? Então essa foto aí é do litoral pernambucano em 2019, do litoral nordestino, desculpa, que em 2019 foi afetado com esse derramamento de petróleo, tá? Aqui, para a gente fechar a nossa aulinha, eu coloquei para vocês um dos maiores desastres que ocorreu em relação a derramamento de petróleo, tá? Foi a explosão na plataforma Deepwater Horizon, que ocorreu no dia 20 de abril de 2010. Foi numa terça-feira, no Golfo do México, nos Estados Unidos. Gente, foi uma coisa assim aterrorizante, né? Toda aquela área litorânea foi afetada no Golfo do México, diminuindo a biodiversidade de uma gama enorme de seres, de peixes, de crustáceos, de moluscos, cefalópodas, aves. Cara, foi uma coisa impressionante. Isso aí já faz mais de 10 anos, tá certo? Então fica aí para vocês esse aí que foi um dos grandes desastres ambientais ocorrido com o desprendimento desse petróleo para o meio aquático, tá? É uma coisa muito interessante que existem alguns estudos que existem bactérias que degradam o petróleo. Agora, o grande problema para os cientistas é o grau de degradação. Você colocar essa bactéria para degradar esse petróleo, porém eu não posso estar colocando, né, de forma sistemática sempre esse tipo de bactéria, porque eu posso diminuir a biodiversidade em virtude dela atingir outros organismos, tá certo? Beleza? Então coloquei aí, ó, o desastre ele constituiu na explosão da plataforma de petróleo semi-submersível, né, da Deep Horizon, que pertence à Transoceano, né? Pertencia à Transoceano e que estava sendo operada pela BP. É uma empresa que está relacionada exatamente à administração desses ambientes, afundando na quinta-feira seguinte à explosão, depois de ficar 2 dias em chama. Então, gente, isso aí foi impressionante. Se você quiser fazer uma pesquisa mais, tá certo? Se você quiser dar uma olhadinha no que se diz respeito
a esse ou a outros desastres ambientais causados pelo petróleo seria muito interessante, tá certo? Então fica mais uma aulinha aí para a gente. Falou nessa aula sobre maré negra, né? Que está relacionado exatamente à liberação desse petróleo em ambientes, principalmente em ambientes litorâneos, e que também ocorre é, em mares profundos. Beleza? Amores, abraço, tudo de bom, fica com Deus, tá?